Porque se não tiver com o Senhor, não tem como levantar a espada por Gideão, tem que ser pelo Senhor. Agora pensa comigo, eram 135 mil contra 300 apenas. É algo muito ilógico, porque a nossa fé, ela não tem lógica, ela tem confiança em Deus naquilo que parece ser loucura. Às vezes Deus, Ele vai te dar direções até para interceder por algo ou por alguém, e parece ser loucura aos seus olhos, mas Deus, Ele só precisa da sua obediência, porque a sabedoria de Deus, a loucura de Deus, ela é mais sábia do que a sabedoria humana, do que a lógica humana. E aí pensa comigo, 300 soldados, seriam 450 inimigos para cada soldado. Como que um soldado vai derrotar 450 espadadas lá? E Deus falou, não, vocês não vão precisar fazer isso. A estratégia é diferente. Gente, pensa aqui comigo. Eu não sei se você já leu toda essa história antes, mas isso era uma loucura. Como que o povo iria derrotar 135 mil soldados com cântaro quebrado? Eu nunca vi um exército usar cântaro quebrado, tocha dentro do cântaro, como assim? Mas o Senhor estava ensinando algo para eles, que não seria na força deles, seria na força do Senhor, porque humanamente eram 300 homens, e é assim que acontece quando a gente chama para interceder, né? Vem poucos. Vocês são como aqueles 300, poucos, atentos e corajosos no Senhor. Infelizmente, né? Infelizmente é para mostrar mesmo que é Deus que faz as coisas. Seria na força dele. Só que tem o seguinte, existe um detalhe. Assim como Eliseu falou com o servo dele, que aqueles que estão com a gente são muito mais numerosos do que aqueles que são visíveis, do que aqueles que vêm contra nós. Ou seja, eram 300 soldados, 300 guerreiros, mas no mundo espiritual Deus tinha liberado comitivas, legião de anjos para batalhar por eles. O intercessor tem essa vida, sabe? Você parece que está intercedendo, orando sozinho, só que existe um exército de anjos que Deus está mandando. Vai que eles estão orando, vai, e são mais numerosos do que você pode contar. Esse é o segredo de Deus. E aí ele fala sobre o primeiro, o cântaro quebrado. Por que o cântaro quebrado? O que simboliza o cântaro quebrado? O coração quebrantado. Era exatamente isso que Deus queria trazer. A Bíblia fala que nós somos como vaso nas mãos do Senhor, barros moldados em vaso. A Bíblia diz que temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Você é como um vaso de barro que contém o tesouro do Senhor. Se a gente pensar, um vaso de barro é algo simples. Você é um ser humano simples, você veio do pó da terra. Por isso que ele te chama de barro, de vaso. E aí você é alguém simples, mas o que te torna valoroso, valioso, precioso, é o tesouro que você carrega dentro de você. É esse tesouro, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E o intercessor, o Gideão da oração, ele precisa ser alguém que tem um coração quebrantado, um coração rasgado diante do Senhor, alguém que sempre está dependendo de Deus, alguém que é muito amigo de Deus, que não dá um passo sem a presença dEle. Você não pode ser um intercessor arrogante. Senhor, então, olha, eu dou dízimo, dou oferta, então faça isso. Né? Muita gente acaba caindo nessa contradição. Mas o Senhor, Ele quer corações quebrantados. A Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito, Deus, Ele não despreza. E a Bíblia também diz que Ele ouve o clamor daquele que tem o coração quebrantado. Ele ouve o clamor do quebrantado. Aquele que mesmo que tenha motivos humanos para se gloriar ou se vangloriar na vida, é alguém que o tempo todo está se despindo de qualquer sujeira de orgulho, de arrogância. É alguém que clama pelo Senhor e fala: Senhor, se a Tua presença não estiver comigo, não vai ser, não vai ter como. Quantos estão entendendo? Tem esse coração, sabe? Uma oração que você tem que fazer todos os dias é pedir ao Senhor: Senhor, me ensine a ser humilde. O que é humildade? Humildade não é andar com roupa velha, não. Isso é pobreza, miséria. Isso é outra coisa. Não é andar com roupa rasgada, se bem que a minha está rasgada, né? Mas enfim, vocês estão brincando um pouquinho.
Mas não é questão de, sabe, de miséria, de ter uma casa ali, tá caindo aos pedaços e tudo, e falar, não, Deus quer a minha vida assim. Não é isso que é humildade. Porque às vezes a pessoa, ela é pobre financeiramente, ela, sabe, ela não tem riquezas financeiras, mas é a pessoa mais orgulhosa da terra. A pessoa arrogante. Mas às vezes também, por outro lado, uma pessoa, ela é rica em questões materiais e ela é uma pessoa humilde, quebrantada, está entendendo? Humildade, o que é humildade? Humildade é ao contrário de orgulho e arrogância. Humildade é você reconhecer o poder de Deus na sua vida, que tudo que você tem, tudo que você é não vem de você mesmo. Humildade é você ser despido de orgulho. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E a estratégia seria isso. Deus falou com eles, quebrem, todos vocês juntos, quebrem o cântaro. Imagina aquele barulho, pá, 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 quebrando os cântaros. Deus estava dizendo, antes de você obter vitória comigo ou em mim, quebrante-se. Quebrante-se, se limpe e peça para mim todos os dias, Senhor, me ensina a ser humilde. A oração, ela envolve quebrantamento. A Bíblia fala que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele concede graça aos humildes. O que é resistir? Você chega diante do Senhor para orar ou adorar, mas o orgulho está tão grande que Deus está assim, está com a mão no peito, não dá. Porque o próprio Deus, ele com toda a sua glória e grandeza, ele é um Deus humilde. Deus, imagina, ele é humilde. E ele resiste, que ele não dá conta, sabe? Mas aos humildes ele concede graça. Quando você reconhece que você depende do Senhor para tudo na sua vida, Ele te dá graça para viver aquilo que você precisa viver. Ele te concede graça. E o cântaro, o vaso, ele fala desse coração quebrantado. Né? Como está em Gálatas 2:22, num momento, num tempo, num nível que você chega na sua vida e fala, quem está vivendo em mim não é mais eu, mas é Cristo. Quando você entende que viver a sua vida por você mesmo não compensa, não vale a pena mais viver a vida de Cristo em você. Isso sim traz compensação eterna. O próximo então, a próxima estratégia, a tocha acesa, dentro desse cântaro. Por que a tocha acesa? Pode completar o slide, por favor. A tocha acesa representa o Espírito Santo. A pessoa, uma vez quebrantada e humilde, consequentemente ela vai ser cheia do Espírito Santo, porque Deus, ele enche, a Bíblia fala que Deus, ele adorna os humildes com a presença dele. Ele adorna, ele reveste. E um intercessor, um cristão, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Amados, deixa eu te falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. É da sua responsabilidade manter o fogo da presença de Deus acesa na sua vida. Eu estou frio espiritualmente, Ana. Culpa sua. Você que mantém. A Bíblia fala para todos os dias você se apresentar diante de Deus como sacrifício santo e vivo, que é o culto agradável ao Senhor. E quando você se apresenta como sacrifício, o que vem sobre o sacrifício? Fogo. Sem sacrifício não há fogo de Deus. É você todos os dias se entregar, se apresentar tudo que você tem, tudo que você é ao Senhor. E então esse vaso comporta a presença de Deus. O fogo do Espírito Santo deve arder todos os dias em você. E você é responsável por manter a chama acesa, porque o Espírito Santo já está disponível, mas agora é você, sabe, é possível viver uma vida diária no fogo de Deus, porque quanto mais você está no fogo de Deus, mais você é santificado, mais você é purificado. Há pessoas que querem o fogo de Deus, mas não querem a santidade. Gente, sem santidade não há fogo. E sem fogo não há santidade. O fogo de Deus e a santidade são duas coisas inseparáveis. E esse fogo deve queimar em você. Como o versículo, da torre fala, e o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Só que a Bíblia conta que não era Deus que estava mantendo fogo lá em Levítico. Deus estava dando ordem, olha, todos os dias vocês vão trazer a lenha, vão trazer o sacrifício, e numa versão em inglês diz assim, o fogo deve
permanecer aceso no altar, e ninguém deve apagar esse fogo. Ou seja, cada dia que você está alimentando esse fogo permanece aceso na sua vida, no altar seu com o Senhor. E a outra estratégia é levantar a espada. Aprendemos ontem que a espada é a palavra do Senhor. Jesus é o verbo, a espada. Você não pode, queridos, aprendam uma coisa. Vocês podem fazer tudo lícito na sua vida, mas desde que Deus seja prioridade. Desde que Deus seja prioridade. E o segundo ensino, jamais desvincule. Um dia Deus me falou isso quando eu estava trabalhando num projeto. Deus falou assim comigo: filha, jamais desvincule os seus projetos e os seus sonhos da oração e da palavra. A palavra é a espada, é com isso que você vence. E por último, a trombeta. A trombeta fala de convocação. Ali pro exército de Gideão derrotar os amalequitas, eles também tinham que tocar a trombeta. Imagina que, fiquem aqui, imagina que 300 soldados ao redor do exército inimigo, quebrando os cântaros todos juntos, com fogo, depois levantando fogo e com a espada e gritando: espada pelo Senhor e por Gideão. A Bíblia conta que os amalequitas ficaram doidos, loucos. Eles começaram a correr de um lado para o outro desesperado, achando que era um numeroso exército maior do que eles, e eles se mataram e se atacaram e fugiram, até que no final eles conseguiram pegar o líder dos midianitas e o mataram. Deus concedeu a vitória para Israel por meio de uma estratégia louca, mas uma estratégia poderosa. Quando você adora a Deus, declara a palavra, ora e se enche do Espírito Santo, Deus, Ele confunde os seus inimigos e eles começam a entrar em confusão entre si, e então os planos deles são aniquilados. É assim que você faz. Oh, aleluia! É assim que você faz. Se você luta com as suas armas carnais, o que é arma carnal? Aconteceu alguma coisa lá no seu trabalho. Não, eu vou tirar satisfação com aquela pessoa, não levo desaforo para casa. Não, vou fazer isso, está me perseguindo. Isso é arma carnal. A arma espiritual é mais poderosa. É você orar, é declarar palavras de bênçãos e ver Deus mudando todo o contexto da sua vida, da sua nação, da nossa cidade, do nosso país. Não desvincule essas armas da sua vida. E então, a trombeta, ela fala sobre essa convocação. Quando você ora, você está tocando a trombeta para os céus. E os céus ouvem, os anjos vêm batalhar ao seu favor. E também, quando você ora, quando você é um ativo representante de Deus nessa terra, você também toca a trombeta para que outros se alistem com você nesse exército. Nós estamos aqui nesses dias tocando a trombeta e vocês escutaram a trombeta. Vocês ouviram. E os anjos do Senhor estão vindo. Se Deus pudesse abrir os nossos olhos assim para ver, sabe, o tanto de anjos que estão aqui, sabe, que estão a movimentação no mundo espiritual. O mundo espiritual não para. A gente dorme à noite, acorda, mas o mundo espiritual não dorme, não para. Sabe, existem lutas sendo travadas pela sua vida, vitórias a serem disponíveis para você.